Bom dia, boa tarde para todos. Hoje é um prazer. Vai ter um papo à mesa bem especial. Vai ser sobre o banquete, acho que é um livro de Mário de Andrade. E a discussão vai ser baseada também na leitura, né, do artigo Uma Arte Literária, o Banquete de Mário de Andrade, da Claude Papavero, que, né, não sei nem como falar, fez, né, tá fazendo essas É honras da casa, papávero, vindo a gente. papávero. Papávero, que veio aqui compartilhar o momento e discutir com a gente. Obrigada por estarem aqui, numerosos. E, Paula, obrigada por ter aceito compartilhar esse livro, que eu sei que você está trabalhando com a Arlete aqui, vocês estão editando isso, e com comentários também. E eu deixo a sala aqui com vocês três, Claude, Paula, Arlete, Paula que coordena tudo, e estou aqui para descobrir esse mundo que vai ser novo para mim. Muito bom. Boa discussão. Bom Muito dia, obrigada. muito obrigada a Claude que está aqui presente, é uma honra, a Arlete também. Inclusive, né, eu já vou compartilhar a tela aqui já já, mas existem muitas, né, edições desse livro, e eu trago então essa, né, que é a edição recente que a editora Lenos, né, na qual a Arlete está, né, como editora, traz, né, essa nova edição para nós, de 2024. Então, né, é uma honra aqui poder representar um pouco também para falar dessa, né, dessa nova edição. Vou aqui compartilhar, né, a tela com vocês. Na verdade, eu já faço, né, alguns projetos com a Fundação Vera Kiss e com a Juliana, então é sempre bom, né, poder retornar, enfim, participar com todos. Eu sou professora, né, universitária, então eu também tenho, assim, para mim é uma honra enorme poder participar de atividades como essa, que a gente se propõe, a dar abertura, né, para apresentações que sejam, literárias, técnicas, científicas, mas que ajudem mesmo a compartilhar, né, conhecimento, apresentar, né, de uma maneira ampla os materiais, né, que são propostos e que também possam contar com a contribuição, né, de todos que estão aqui presentes. Então, o Papo à Mesa é esse projeto, né, que a Vera Kiss e Juliana já fazem há um bom tempo e que tem esse intuito, então, né, de compartilhar conhecimentos científicos, literários e obras técnicas também. Como eu comentei, né, eu sou professora, minha formação inicial é gastronomia, e o caminho, né, acadêmico ele foi sendo também, né, vai sendo um pouco trilhado, né, ao longo até da minha experiência mesmo como professora. Eh, Aqui no Brasil, né, não tem uma formação, acadêmica, direta, né, então a gente para a gastronomia, a gente vai se alinhando um pouco, né, também a essas possibilidades de aprofundar o estudo com outras áreas, então a minha formação ela é muito interdisciplinar, também, né, esse apresentação aqui desse livro, né, para mim foi um enorme desafio, porque, né, de fato eu não sou uma super especialista em Mário, fico muito agradecida que a Claude está aqui presente, e também, né, por outro lado, a minha área, né, mais técnica, e eu busquei ali no curso de mestrado no Instituto de Estudos Brasileiros estudar uma coleção específica, né, um conjunto de documentos específicos do Mário, que é uma coleção de cardápios, né, datadas ali entre 1915 e 1940, e que me permitiram então fazer algumas aproximações para entender questões, né, de gastronomia, um pouco desse universo dos encontros, né, sociais, esses banquetes ao redor da mesa, e isso, né, tem direcionado aí meu caminho também. Eu acabei de entrar no doutorado esse ano, então tentando fazer, né, uma interface com a minha área, né, mais direta de formação da gastronomia, que é o turismo, né, então estou na USP desde do começo do ano, tento, né, fazer esse paralelo da gastronomia, cultura, e me direcionando um pouco, né, mais para a área do turismo. E acho que esse exercício, né, de ler o banquete, enfim, apresentar algumas questões aqui para vocês, é também um pouco, de alguma maneira, acho que temporária despedida, né, desse estudo mais do Mário, para conseguir também ir me direcionando para outras questões. Na semana que vem eu vou fazer uma apresentação numa atividade acadêmica, né, enfim, algumas ideias, é uma comunicação também,
é sobre o livro Turista Aprendiz do Mário. Então, estou tentando, né, elaborar algumas questões ainda sobre alimentação no universo, né, dos trabalhos dele. Mas enfim, né, tenho essa formação e eu também sou uma pessoa que gosta muito, né, de literatura, então eu espero aqui colaborar, né, na data de hoje. Não vai ter jeito, né, eu acabei fazendo um paralelo também, né, com algumas questões, dos estudos que eu fiz, da coleção do Mário, que é o Modernistas à Mesa, né, a coleção, de cardápios que ele conservou, que são datados de 1915 a 40. Então vão ter, né, algumas questões e especialmente um cardápio que sempre me trouxe, né, bastante inquietação, porque não tinha, ao menos no período ali, né, do estudo, eu não tive muitos outros documentos que me ajudassem a pensar sobre o propósito desse menu, que é o do Congresso da Língua Cantada, mas depois eu falo um pouquinho mais. E sempre me trouxe muita inquietação, porque dentro, né, de toda a coleção, seria esse trabalho do Mário que eu tinha, assim, uma leve impressão que talvez fosse o que ele mais tivesse, feito algumas sugestões, né, ali na redação e na composição desse menu. Porque, né, esse registro de quem foi que produziu, né, elaborou esse receituário, é uma das questões que de fato não consegui, né, ter registros suficientes para fazer qualquer afirmação. Mas, né, como o nosso encontro aqui também é um encontro, né, da gente tentar pensar, né, algumas questões, vou me permitir, né, fazer essa ligação também entre esses trabalhos. Na ocasião, né, de fazer a leitura e também encontrar alguns estudos críticos, eu vou mostrar aqui, né, quais são eles que eu levei em consideração, inclusive, o da Claude, né, que é um bastante especial aí na interpretação, né, desse livro. Então, né, acho que são algumas aproximações importantes e um paralelo, né, geral, né, que é feito nesses estudos, que é o quão talvez, né, pudesse o Mário ter se inspirado, né, ter relação dessa obra dele, O Banquete, com o Banquete do Platão. Então, são 2, né, obras aí que tratam, de tem algumas similaridades, mas algumas diferenças também. E aí eu vou, né, beber nessas fontes críticas, mas trazer algumas questões também, que me vieram em mente, né, a respeito desse estudo. Acho que de uma maneira geral, né, aliás, aqui o projeto também, né, a própria edição, né, do banquete da editora Lenos, então há várias, né, publicações, que já foram feitas, né, desse livro, essa é a mais recente, essa, né, com alguma, atualização também ali na apresentação, né, que depois a própria Alete também, né, se quiser comentar, que fez a edição técnica desse livro. Então o Banquete, ele é uma obra, né, que é incompleta, né, ou seja, alguns capítulos não foram terminados. O Mário, ele teria, né, escrito isso entre os anos de 1946, 43 e 45, e seriam, esses escritos, né, que foram publicados num formato, né, no gênero de folhetim, no Folha da Manhã. Então né, ele foi apresentando, né, esses textos, ao semanais, né, dentro dessa publicação, desse jornal. Esse livro, né, também teve algumas, reimpressões, né, e reimpressões comentadas, então no ano de 77, e no ano de 2004, né, por diferentes editoras, e comentadas prefaciadas, né, pelo estudioso também, né, que é o Jorge Colli, também Luiz Carlos da Silva Dantas, que vão tentar fazer algumas aproximações, né, com o Banquete de Platão, mas, acho que isso, né, vou falar um pouquinho mais adiante. De uma maneira geral, eu coloquei aqui até os capítulos principais, né, que teriam esse direcionamento à alimentação, que é do capítulo 4 até o capítulo número 7. Eles, né, são inclusive nomeados nessa estrutura, né, nessa sequência, né, de consumo, que inclui então aperitivo, né, depois prato principal, salada e o fechamento, né, com uma sobremesa, e no caso aqui o doce de coco. É muito curioso, né, porque o Mário, ele não teve diretamente algum trabalho, né, organizado, né, para organizar esse pensamento ou dar o direcionamento a respeito de alimentação, dos estudos, mas lá no Instituto de Estudos Brasileiros a gente tem uma coleção
né, dentro do acervo, que, né, faz parte aí dos arquivos dele, que é um conjunto de fichas, né, com o qual o Mário vai anotando, levantamentos que ele faz, vai organizando também a própria biblioteca, né, anotações, estudos, e tem vários estudos, né, várias anotações, perdão, recortes de jornal, né, recortes de receita que são estão, reunidos, né, nesse acervo que está no Instituto de Estudos Brasileiros. E inclusive, né, dessa doçaria, né, digamos, esse universo mesmo da doçaria, o Mário tem um conjunto de anotações a respeito, né, nos dá a ideia de que seria talvez uma intenção, uma publicação sobre a cachaça. Então a gente tem algumas pistas, né, isso que eu quero dizer, dentro desse acervo, né, presente ali no Instituto de Estudos Brasileiros, que o Mário teria, né, algum interesse e reunia, né, várias anotações e arquivos, a respeito de alimentação, né, de produtos brasileiros, receituários também. Mais recentemente, né, tem a pesquisadora Viviane Aguiar, que faz um estudo, tem concluído, né, um estudo a respeito desses cadernos de receitas, né, que são associados também à Casa Mário de Andrade. Então, ainda que não haja, né, um documento ali oficial que organize, dê direcionamentos, a gente tem essas pistas então, né, de que o Mário seria ao menos um colecionador, né, interessado em cultura culinária brasileira. O banquete então, né, ele é uma obra que vai, colocar, né, essa atenção, né, mostrar essa atenção do Mário, no universo mesmo da alimentação, da comida, de uma maneira, né, geral, apresentar então essa experiência do comer, né, baseada nesse banquete, nessa reunião de pessoas ao redor da mesa. E revelando também os traços que são culturais, né, ali de cada um dos personagens e pensados também, né, a partir do Brasil, do contexto brasileiro, os comportamentos, essas preferências, alguns preconceitos da época também. Eu vou comentar, né, brevemente cada um dos capítulos, mas o banquete ele tem, né, como personagens principais Sarah Light, Janjão, Ciomara Ponga, Félix de Cima e o Pastor Fido. Se passa, né, numa cidade fictícia, né, chamada Mentira, né, e ele se relaciona ali na escrita como Cidadinha, né, Mentira, e que vai ser um contexto que vai funcionar também pensando um pouco nessa metáfora para revelar, as características dessas personagens, né, algumas caricaturas também, da sociedade da época. Em relação, né, às características principais, dessas personagens, então a estrutura ali, né, do texto apresenta a Sarah Light, que seria essa anfitriã, né, e representaria também, enfim, a pessoa mais, né, eh, aristocrática ali, né, nesse sentido, de alguém que é mais versado, erudito, né, também, ali. Ela é apaixonada, né, se mostra ali também essa relação, afetiva, né, de interesse que ela tem pelo Janjão, que seria a representação de um compositor, né, um músico, um artista também. Há alguns convidados, né, nessa relação aí desse banquete, então, de fato, né, essa Ciomara ela é uma cantora, né, então ela faz parte aí desse universo da música. O Félix de Cima ele é um político, né, se mostra ali também como, alguém que seria talvez até um mecenas, né, ali na área mesmo, né, um político influente, alguém que de alguma maneira financiasse, né, a arte, música, e no desenrolar, né, desse banquete vai se mostrando também, essas relações entre esses personagens, né, então a Sarah Light, ela teria, né, esse apaixonamento pelo Janjão, de alguma maneira, né, ela vai dando uma certa proteção, né, à figura dele, enquanto ela também, né, participa ali ativamente na observação da atmosfera geral. E demonstra um pouco também, né, aquele snobismo, né, do meio social que ela representa. O Félix, ele é essa pessoa, né, que vai ser o político, mas ao mesmo tempo, há uns traços, né, de carisma, mas também de ignorar um pouco, né, as situações sociais que vão se apresentando, dentro desse contexto.
Ele é, né, de fato, a representação política e também de alguma maneira, né, há uma relação de protetor ali das artes, né, embora eh, ele né, aparentemente, né, pela caracterização, ele daria mais atenção, né, a artistas estrangeiros, né, e não estaria ali tão interessado, né, nas características, brasileiras. A Ciomara, né, seria essa representação então, né, diretamente da música, é cantora, né, demonstra, a questões também dessa virtuosidade acadêmica, e vai apresentando também os seus interesses, né, tem uma certa, superficialidade, né, em relação à cultura brasileira, né, não teria então essa dinâmica, né, muito aberta para isso. Então acho que esse universo, né, do Banquete vai apresentando também esses, personagens nesse sentido, né, de modo a apresentar as suas configurações também sociais. Comentando ali, né, então um pouco de cada um, acho que é interessante comentar também que os estudos críticos, né, que já já eu vou apresentar para vocês, eles vão se dedicar, particularmente a analisar, o prólogo, né, que é a primeira apresentação ali, né, do livro, então, né, vou fazer um comentário aí de cada um dos capítulos mais para nos localizar e a gente entender também, porque o Mário vai apresentando, né, na narrativa, a alimentação com o fim também de demonstrar um pouco quais são as percepções da degustação, né, desses alimentos e faz um pouco esse contraste, né, entre como o personagem dentro eh eh, das suas características, né, ali sociais, emocionais, se relaciona também com essa alimentação apresentada. Né, obviamente, acho que isso, falar um pouquinho, né, de cada capítulo ajuda também. Então né, o primeiro capítulo é exatamente a abertura, onde são apresentados então, né, os personagens que já comentei. A anfitriã do banquete, né, a Sarah, ela vai então fazer, né, essa relação direta de interesse, né, demonstração, enfim, de apaixonamento com o compositor, que é o Janjão, e vai então, né, apresentar a dinâmica aí de cada um dos personagens nesse momento. O capítulo número 2, que é o encontro no parque, né, vai demonstrar um pouco vai dar atenção, né, especial para o personagem que é o pastor Fido, né, que ele vai ser, também, né, ele vai apresentar um diálogo, né, central ali, que é demonstrar, vivenciar, né, essa responsabilidade do artista, a questão da crise técnica e inspiração, vai nos apresentar também a questão do conformismo social. Esse pastor Fido é um personagem ali, né, que a gente poderia entender como o personagem mais idealista, que vai questionar um pouco, né, o quanto esse personagem Janjão, né, ele vai, enfim, né, de alguma maneira revelar seu desencanto mesmo, né, ali naquela sociedade. Ele introduz então, né, especialmente nesse capítulo, o personagem Janjão e o pastor Fido, pensando, né, nesse diálogo mesmo reflexivo de questões do artista, concepção de arte, as dificuldades mesmo, né, sociais e econômicas enfrentadas ali nos personagens, e acho que o Pastor Fido nos ajuda, né, a representar então uma visão, um pouco mais prática, né, da vida, enquanto o Janjão ele expressa mais a angústia de um artista nacional, o que tem, né, um grande desejo por transformações, mas ele tem grandes limitações, né, impostas pela realidade, em que ele vive. O capítulo número 3, que é o Jardim de Inverno, retoma, né, um pouco da presença ali da Sarah Light e das questões do próprio banquete. Nesse capítulo a gente tem a apresentação, né, da música a a narrativa, né, ela vai trazer também a música clássica, então alguns músicos, né, são trazidos ali, Bach, Vivaldi, para mostrar um pouquinho a relação dela também com né, esse universo aí mais erudito. Nesse capítulo também, né, a gente tem a presença, né, da Ciomara e do Félix de Cima, tentando, né, simbolizar um pouco essa arte como também um certo ornamento social.
e fica ali, né, evidente que há um tom, né, bastante de sátira para apresentar esse contraste, né, entre a elite intelectualizada e outros personagens, né, que estão ali menos participantes, né, dessa realidade erudita. No capítulo aperitivo, que aí vai ser de fato, né, onde o banquete de fato começa, ela, né, vai apresentar ali começar, né, apresentar um pouco os contrastes de relação também com o Janjão, né, entre Sara e Janjão, por conta, né, de uma certa presença, né, atrasada dele, também algumas situações, né, do próprio pastor Fido que vai, colaborar ali para uma certa tensão, né, então o aperitivo, né, ele vai abrir então esse banquete e mostrar um certo contexto de tensão ali, né, naquele ambiente. Vai ser um capítulo que vai apresentar, né, a situação da música e dos compositores, né, enfim, na realidade brasileira. Vai haver uma conversa, né, no final das contas, todo o banquete ele vai, né, ser intermediado ali pelos diálogos, então nesse aperitivo vai haver uma conversa, né, sobre o ensino formal de música, pensando, né, uma certa crítica também, né, a essa falta desse, conhecimento mais formal, né, mais oficial, e vai ser um pretexto ali também para, de alguma maneira, criticar nas entrelinhas, né, essa mediocridade cultural das elites. Durante, né, ali o aperitivo, a gente vai ter, né, o início da apresentação também, dessas comidas, né, então a impressão, né, que as pessoas vão tendo é curioso, né, vai ser apresentado ali bebidas como vinho do Porto, coquetel, verde e amarelo, né, que, vai sendo relações também, né, de alimentação, no caso da batida, né, feita com cana de açúcar também, as impressões, né, da escolha das bebidas, né, vai ser a Sara, tendo um certo desgosto, né, achando ali um pouco forte demais, né, por conter, essa alusão aí, né, à alimentação brasileira. Vai ter também a apresentação, né, desse vinho do Porto, então vai ser interessante, né, eh, como se recebe, né, Félix de cima o apreço por esse vinho, quanto ele fica, né, interessado e animado. A Xiomara Ponga ela vai, de alguma maneira, né, não gostar muito desse coquetel também, né, essa batida, e vai, demonstrar isso claramente. É muito curioso, né, porque fazendo um paralelo rápido com o livro, né, outro livro póstumo do Mário não terminado, que é O Turista Aprendiz, que nesse caso são diários, né, diários, das visitas etnográficas que ele fez na região norte e nordeste, era uma estrutura comum, né, desses registros dos diários do Mário, que era de fato apresentar seus gostos e desgostos, né, ao provar os produtos brasileiros, as frutas, né, algumas, produções culinárias ali mais simples, né, durante as visitas. Então, me chamou a atenção como, né, ele trata também nesse livro dessa mesma maneira, né, apresentando essas, eh eh percepções, né, bem individuais sobre as produções culinárias. Então ali no primeiro, né, nessa primeira parte, né, do aperitivo, que é apresentar mesmo essas bebidas, vão sendo, demonstrados, né, essa certa repulsa, enfim, esse, não apreciação, né, de alimentos e elementos que seriam, da culinária brasileira. No capítulo 5, né, que é a respeito é denominado vatapá e é um receituário, né, que é um grande símbolo, né, da culinária brasileira, especialmente ali, né, do Nordeste, e que vai ser, né, o nome que é dado também ao próprio capítulo e ao o momento ali da degustação, né, desse prato principal. Nos diálogos, né, vai haver também essa reflexão, né, ali dos personagens a respeito da própria música brasileira, né, sobre, questões mesmo de nacionalismo e arte, eh discussões, né, a respeito da falta talvez, né, de uma verdadeira expressão nacional em termos, né, de música, mas também, fazendo relação, né, com a questão do folclore.
nesse momento, né, do capítulo que é a degustação também, né, do prato principal, as tensões, né, elas vão aumentando também. Por um lado, né, uma preocupação da personagem anfitriã, que é a Sarah, de tentar manter uma certa etiqueta, né, mas ao mesmo tempo ali durante aquela discussão, né, mas ali vira de fato um campo mesmo de discussão, né, de ideias, né, algo relativo a esse contraste, né, entre arte brasileira, música, né, expressão nacional mais folclórica, né, ou ligada ao popular. O vatapá, né, ele faz ali o papel então de prato principal e é também, né, apresentado são apresentadas ali as percepções, né, sobre esse consumo, então o prato ele vai sendo retomado, né, pelos personagens, na consideração de que é um prato, né, forte demais, né, então sempre com essa apreciação, né, do receituário brasileiro como algo talvez, né, entre aspas, de paladar, né, mais, duro, mais talvez violento, né, mais, que teria, né, esse contraste mesmo com uma cozinha, né, um pouco mais erudita, mais europeia. A Sarah, né, ela é um personagem que, né, dá uma surpresa, né, porque ela se interessa ali pela degustação do prato. Há uma discussão, né, entre outros personagens, né, que é o próprio Félix de Cima, que ele destaca o sabor, né, é forte desse prato, mas ao mesmo tempo, né, é possível perceber que ele, de certo modo defende, né, a existência, enfim, a degustação ali que está acontecendo. Eh o Pastor Fido, né, demonstra um pouco também essa percepção, e ali então no momento, né, desse capítulo 5 vai haver então discussões políticas, sociais que vão se entrelaçando também à degustação, né, do próprio prato, e mostra também, né, essa, apresentação, né, desse receituário como algo, de paladar, né, muito específico, né, não uma alimentação, enfim, mais delicada, né, ou que naturalmente seria, poderia, né, ser apreciada por todos. A gente, né, vai passando aí para o capítulo seguinte, que é a definição, né, o título de salada. Então é curioso, né, parece até uma metáfora também, né, a respeito, desse prato, né, como uma salada bem colorida, né, que talvez pudesse, finalizar, né, uma refeição, mais pesada, né, como é o relatado ali para nós no capítulo anterior. Essa salada ela, né, também apresenta ali, né, no contexto, a introdução de uma composição, né, de um diálogo, né, melhor dizendo, que vai, mostrar um pouco a aflição, né, do nosso personagem Janjão, diante, né, da mercantilização da arte. Os convidados também, né, na apreciação ali do prato, vão também demonstrar um pouco, né, das suas, impressões. Então esse capítulo, né, ele vai a salada em si ela é composta, né, por peito desfiado, de perdiz, né, que é uma ave, enfim, de sabor mais, forte também, né, alface, tomate, maçã ralada, né, tem alguns elementos que são apresentados ali para nós também. E a impressão, né, geral, né, é um pouco contraditória também, sobre as qualidades, né, desse alimento, tanto as visuais quanto também as gustativas, mas de alguma maneira, né, é apreciada ali por todos. A gente vai caminhando então, né, para o capítulo seguinte, que é esse doce de coco, que é a discussão, né, que ocorre ali nesse capítulo é sobre folclore e música, né, então um pouco mais esse direcionamento da história, né, a importância também, desse tema. É curioso, né, eu acho que essa denominação desses capítulos, eu não sei se depois, né, a Claude, tem que tem, né, talvez esse estudo mais aprofundado queira comentar, mas nos acervos, né, nos arquivos que eu estudei lá do Mário para questão dos cardápios, havia, né, o que mais, né, me chama a atenção é que havia esse universo, né, tanto dessa doçaria, recortes, né, anotações, mas especialmente recortes sobre essa doçaria, brasileira, né, enfim, mais, caipira até, né, e que me chama a atenção
por essa nomeação que ele faz desse capítulo número 8. E também a sequência aqui, né, porque de fato essa sequência de consumo, né, aperitivo, prato principal, salada e sobremesa, é uma estrutura até dentro da, né, da história aí do consumo, né, gastronômico, ela vai se modificando, né, tanto que hoje, ao menos no nosso contexto, né, aqui mais contemporâneo e brasileiro, a salada ela não está nessa ordem específica, né, ela vem antes inclusive. Então, essa estrutura em si é uma estrutura até que nos remete também a um consumo, né, mais estrangeiro, europeu, né, e também datado, né, bastante datado também. A seguir, né, depois desse doce de coco, que seria, né, acho que esses, 4 capítulos seriam de fato onde as apresentações das degustações, né, dos receituários vão sendo, informados e acho que, né, de uma maneira geral vai sendo, demonstrado um pouco essas, como esse consumo dos alimentos brasileiros, né, não são, precisamente, né, muito, não são elementos de muito interesse, né, geral, né, não é uníssono, então há muito mais uma separação, né, e uma, relação mesmo de exótico, né, melhor dizendo, do que de fato algo, né, mais comum, então acho que isso também está um pouco na crítica, né, desse conjunto, né, de capítulos. O passeio, né, a gente caminha aí então para os 3 capítulos finais, né, sendo que vale, comentar, né, que o Café Pequeno e o Despedidas, na verdade tem uma estrutura ali, né, de interesse de escrita, né, enfim, talvez uma estratégia que o Mário, coloca ali, mas não são, capítulos, né, mesmo desenvolvidos. E enfim, né, a evolução ali do capítulo, número 8 que é o passeio, né, em pássaros, é um pouco trazer uma relação entre música e natureza, né, a conversa, né, ela vai ter um tom mesmo de pensar, uma certa, né, relação de sensibilidade artística, né, a partir dessa narrativa, discute então, né, a música e natureza, mas nesse sentido mesmo, né, de abordar elementos, né, descritivos, da presença também, né, dos personagens em si, em relação às músicas que são, coletadas ali, comentadas também. E acho que, né, para concluir pelo menos esse resumo, né, rápido sobre o livro, esse livro ele vai então, né, especialmente, eh, a nos ajudar, né, a entender uma reunião ao redor da mesa, né, que vai ter como tema, chave, né, a discussão sobre música e especialmente música brasileira. Vai apresentar então os personagens, né, dotados ali de, características também, né, sociais, culturais, também afetivas, e que vai, né, apresentar um pouquinho para nós a maneira com que eles recebem, né, a degustação desses pratos culinários. A comida então, né, ela é um pano de fundo ali para apresentar para demonstrar, né, a apresentação dessas características individuais. E vou apresentar para vocês então um pouquinho, né, nessa próxima parte, um pouco desses estudos críticos que vão tentar relacionar, né, o texto do Mário com a própria publicação, né, o que é o Banquete de Platão, e também, depois, né, por último, até para deixar mais tempo aqui para a gente conversar, acho que um ponto, né, que eu resolvi escolher para fazer a relação também com o meu estudo dos cardápios, mas a questão do banquete em si, né, como esse espaço de convívio, né, de distinção social, mas que ele vai se transformando também, né, ao longo aí do contexto histórico. Alguns estudos, né, que eu utilizei aqui, eu vou comentar brevemente o da Claude, aproveitar que ela está aqui, né, e também depois se ela quiser evoluir, acho que vai ser, né, ainda mais interessante. E eu vou destacar especialmente um estudo mais recente, né, que eu encontrei no momento que eu estava fazendo o estudo aqui, né, dessa leitura, enfim, para apresentar os pontos principais e trazer, né, talvez alguma vírgula, né, de contribuição, que é da professora da Federal de Minas, que é um estudo mais recente, do ano de 2022,
que é Sanduíche à moda dos mestres do passado e que eu encontrei, inclusive, ela faz uma relação com a coleção dos menus, né, do Mário que eu estudei, inclusive, esse título, né, Sanduíche à moda dos mestres do passado, faz parte de uma denominação que o Mário coloca em um dos cardápios que não foram, né, não estavam, conservados ali na coleção, mas ao longo do estudo eu encontrei esse registro e trouxe ali para a parte da introdução, que é uma crítica, né, que o Mário faz, a partir desse cardápio do contexto da poesia parnasiana, então, né, esse Mestres ao Passado seria essa relação. Bom, os estudos críticos, né, costumam que têm, né, esse, caráter aí de fazer um pouco essas comparações entre o livro do Mário e o Banquete de Platão. Eh, né, eu retomo aqui primeiro, né, essas reimpressões no quais tiveram, o prefácio, né, do Jorge Colli e também do Luiz Carlos da Silva Dantas, então acho que de uma maneira geral, né, diferente do texto da professora Teresa, eles vão, enfim, essencialmente direcionar, né, essa relação, dos 2 textos, principalmente no modelo mesmo, né, de diálogo filosófico e essa ideia de que os 2 textos eles, tratam um pouco da história das ideias, né, dessas conversas, desses diálogos, com esse fim concreto de, desenvolver, né, um pensamento e estar ao redor da mesa. É interessante também, né, que o banquete do Platão, eu encontrei um registro, né, também de que não desses 2 autores, né, mas, eu esqueci o primeiro nome do autor, Revel, né, que ele tem um livro sobre a questão gastronômica mesmo, né, histórica, e que ele vai fazer, né, um pequeno paralelo de considerar que o banquete, né, do Platão, o termo até banquete, né, ele teria sido traduzido, e que remeta muito a essa reunião ao redor da mesa para alimentação, mas que o simpósio, né, em si, que é a situação, né, que ocorre ali no banquete mesmo de Platão, que é essa reunião, para a discussão filosófica, ela é um momento exato de não de, se alimentar, né, mas de, especialmente da degustação de bebida mesmo, né, do vinho, é um vinho que não é um vinho puro, né, é um vinho misturado com água também, mas para propor muito mais essa discussão filosófica baseada, amparada ali pela bebida, né, não exatamente pela comida. E acho que esse é um paralelo que eu achei que, né, talvez faça fazer um sentido também no que o contexto apresentado pelo Jorge Colli e pelo Luiz Carlos da Silva Dantas, que é relacionar mais do que nada esse modelo mesmo, né, de diálogo filosófico que está presente também, no banquete, né, do Mário, mas, eles não consideram, né, essa relação muito direta, né, de toda a estrutura do banquete de Platão ter sido realmente a total inspiração do Mário, né, para a escrita aí do banquete. Eh, no caso, né, do estudo da Claude, que está aqui presente com a gente, acho que eu destacaria, né, ela faz uma descrição, né, até bastante, mais detalhada, né, e vou deixar também depois esse comentário, aproveitar a presença dela, em relação aos personagens, né, o quanto eles vão, a partir da degustação, se mostrando também, né, simbolicamente, e a relação das comidas também. Então, o destaque, né, desse estudo da Claude é o uso literário mesmo, né, dessas comidas, simbólicas, né, que são imaginadas pelo autor. E acho que, né, um paralelo interessante, né, dessas anotações, desses estudos dos arquivos, né, para o estudo do cardápio de Mário, é que há, né, esse uso literário, né, até pelas características mesmo, né, do autor, vai sendo uma construção, né, que ele vai desenvolvendo a respeito das comidas também. E no caso específico, né, dos cardápios, a gente tem o Mário como uma figura muito de, alguém que está sendo, convidado para esses eventos, né. Então uma das questões que me perseguiram, né, ao longo da pesquisa era tentar identificar o quão, né, talvez fosse, de fato a interferência do Mário na produção desses cardápios, né, algo que nunca consegui, ter, né, nenhum tipo de evidência.
Exceto, né, algo que me chamava a atenção, que era o cardápio do Congresso Nacional da Língua Cantada, e que me parecia, né, pelo conjunto ali de, definições do receituário, que eu já já vou projetar aqui para vocês também, me parecia ter uma certa, né, um certo envolvimento, mas, já já eu comento aqui, né, coloco inclusive ele por aqui. Esse estudo, né, da Teresa, que eu acho que é o mais recente, né, que eu entrei em contato, que achei também curioso e interessante, né, porque eu também não conhecia, mas alguns destaques que ela faz que eu acho, assim, interessantes, né, pertinentes. Ela vai, na leitura dela, né, a partir do título, né, em comum, essa conversa, né, também que tem a ver, com a de uma maneira, né, apresentação do contexto social, também intelectual, que vai circundar, né, essa conversa filosófica também entre amigos, e ela vai tomar esses pontos, né, como pontos que no estudo dela tem uma relação mesmo direta, né, de inspiração, do Mário pra construção, né, idealização do banquete. Então, nesse caso, né, há essa similaridade em relação a formato, né, da introdução de ambos os livros, e a própria contextualização, né, os objetivos ali de apresentar, né, elementos, né, também de um certo contraste, né, entre essas, referências, né, de pessoas. No caso, né, do Mário, ele apresenta um panorama, né, desse caráter mais, musical mesmo, né, brasileiro, e também trazer um pouco, né, dessa estrutura, né, de diálogo grego, né, clássico, como é o que acontece, também no Banquete de Platão. Ela faz uma análise, né, entre os títulos também, esses contextos sociais, então, né, teria essa no lado, né, do Banquete de Platão, essa relação com uma aristocracia, né, grega ali, especialmente, ateniense, e no caso do Mário, né, o que se coloca ali em jogo é a elite intelectual paulistana, e esses contrastes, né, enfim, de formação, de experiência, né, de convivência, que ele vai apresentando, né, a cada uma das refeições e das degustações também. Eh, no caso, né, da avaliação que ela faz, há uma relação direta mesmo, né, de, apropriação desse modelo mesmo, né, do diálogo filosófico platônico, também, né, dos temas, né, que são, lidados. No caso do Banquete de Platão, né, a conversa principal que se dá é um diálogo para tratar do tema, né, do amor e da diversidade, né, dessas tipologias, então são apresentados, né, eh por vários homens, né, inclusive no Banquete, né, de Platão, os personagens, né, todos presentes ali são masculinos e que revelam essa estrutura social também, que participava, né, desses encontros ser, especialmente direcionada, né, aos homens. No caso do Mário, né, a gente já tem, uma diversidade, né, de participações também, né, a própria anfitriã é uma mulher, tem a cantora, né, que também, eh, né, também faz esse papel feminino. Há, né, nesse contexto também, né, a intenção, né, de um diálogo crítico e tornar também, né, o banquete esse espaço de reflexão sobre identidade, arte e sociedade, no contexto do Brasil. Então, né, esses são pontos que eu achei interessante. Eh, Acho que de uma maneira, né, geral, o tema central do Banquete de Platão é exatamente a natureza do amor, né, e no caso do Mário, essa relação, né, não é essa é a discussão, mas ela vai aparecer na relação entre os personagens, né, principais ali, a Sara, né, e o Janjão. Alguns outros, né, algumas similaridades, né, paralelos e diferenças também, interessantes entre esse livro né, de fato, o quanto é possível, né, na obra de Mário ver o banquete como essa metáfora, né, social e cultural,
especialmente no contexto ali do século XX. Então o evento em si, né, ele funciona como um cenário para criticar, né, esses posicionamentos, dessas figuras, né, e tem essa linguagem, né, muito própria do Mário também, que vai aparecer, né, em alguns dos menus, como que eu já vou projetar para vocês, que é essa linguagem, né, até mais caricatural, né, uma linguagem mais, irônica. O banquete, né, de Platão, ele vai, discutir, né, as formas de amor, mas pensando, né, um caminho aí para pensá-lo de forma transcendente, né, de elevação espiritual. E no caso, né, do Mário, a gente não tem essa discussão, mas tem esse laço, né, amoroso entre os personagens que vai aparecer também. O banquete, né, do Mário, ele vai demonstrar então, né, essa estrutura narrativa, né, que é parecida, né, com o livro mesmo do Platão, Banquete, nesse formato de diálogo. É interessante, né, que no caso do Banquete é uma certa, né, a competição ali de oratória, né, em torno do tema proposto, e no caso do Mário, né, é um diálogo ao redor da mesa, né, e tenta, demonstrar, apresenta para nós, né, o Mário ali como um autor narrador também mais, consciente, né, que difere então, do Banquete de Platão. Acho que, né, de uma maneira geral, os pontos, né, sobre os estudos críticos, né, que eu acho que eu gostaria de colocar são esses. De uma, né, maneira, assim, interessante, né, eu fui, estudando, né, esse contexto aí do livro do Mário, e aí, cheguei nesse paralelo, né, de falar sobre o cardápio especificamente do evento, né, Congresso da Língua Cantada. Então o Mário ele tem uma relação, né, assim, mais de produção mesmo, né, organizada a respeito da música, né, não da alimentação. Então acho que esse cardápio, né, ele sempre me suscitou assim muito interesse, embora eu não né, não tivesse, pelo menos nesse contexto do estudo, né, que terminou em 2020, fazer algum paralelo mais importante, né, desse documento. Esse congresso, né, seria o primeiro congresso da língua nacional cantada, que é um evento organizado, né, a partir ali do momento em que o Mário também fazia parte do Departamento de Cultura da cidade de São Paulo, que foi na metade ali, né, dos anos 30. E esse, né, geralmente, né, esses eventos, como nesse caso tinha uma proposta, né, de um evento científico, é até interessante, né, evento científico também tem categorias, né, dentre eles o simpósio, né, que nos remete aí também a esse simpósio grego, né, que tem suas diferenças, mas enfim, né, esse evento ele foi estruturado como uma conferência, né, para discutir mesmo esse universo da música brasileira. Me chamou a atenção, né, que esses eventos científicos, né, normalmente, né, ainda hoje também são esses lugares de legitimar ideias, né, de alguma maneira discutir e encontrar, né, providências que podem ser desenvolvidas também de modo mais organizado. Então seria um local, né, para articular ideias, padronizar, né, comportamentos também. Então esse primeiro congresso, né, com esse formato é uma proposta, né, para discutir música brasileira. Tem, né, esse objetivo, então, né, além de ter sido organizado pelo Mário em 37, vai reunir, né, uma quantidade de pesquisadores, né, de pessoas, gestores públicos também, né, que vão participar, e que tinha, então, uma proposta, né, de criar talvez uma nova organização, né, linguística, uma pronúncia, né, brasileira, pensando especialmente o canto lírico, né, e esse formato, né, específico. Então, o Mário, né, ele vai ser além, né, de escritor, crítico, pesquisador e gestor público, ele era professor de música também, né, então ele vai ter esse trabalho, né, mais organizado a partir da experiência, né, de ser um professor de música do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Esse evento em si, né, ele contava com uma estrutura mesmo de congresso, né, participaram de eventos personalidades, né, importantes,
né, na época, né, dono do jornal Estado de São Paulo, Júlio Mesquita Filho, Josué de Castro, eh, um conjunto, né, de professores, poetas, né, essa rede de sociabilidade que o Mário tinha também, né, Manuel Bandeira, enfim, né, uma grande variedade aí de personalidades ligadas à música brasileira, e esse cardápio, né, o que é comum também, né, com outros exemplos do cardápio do Mário, é esse ato das assinaturas, né, que vocês podem observar aqui também, né, esse menu ele é, né, lotado aí dessas referências. Algumas delas, né, eu consegui identificar, mas nem todas. E o que me chamou, né, muita atenção, acho que a proposta, né, do banquete como um espaço mesmo, né, de confraternização, sociabilidade, acho que não é uma novidade, né, para ninguém, isso já tem estudos, né, bastante aprofundados, mas acho que me chamou muita atenção, né, em relação a esse menu sobre os aspectos, né, gastronômicos, são as nomenclaturas. Então, nesse menu específico, né, vão aparecer essas terminologias que vão definir receituário, né, por exemplo, a paulista, que era né, na estrutura histórica, né, dos cardápios, enquanto a gente, né, ainda não se havia muitas definições concretas para descrever receituário, era muito comum fazer alusões, né, a locais onde essas receitas eram feitas ou homenagem às pessoas. E dentro, né, de toda a coleção é a primeira vez que aparece essa relação, né, de gentílico, né? Então aqui tem um profiteroles à paulista. Um outro receituário que vai aparecer aqui que tem, né, esse a brasileira, que é o peito de peru recheado também a brasileira, ele vai ser um receituário que vai estar presente desde, né, da coleção de cardápios também do Dom Pedro, que é um outro estudo que a gente tem feito sobre, né, um colecionismo aí de menus aqui também no contexto brasileiro, e é um receituário que vai aparecer especialmente em momentos marcantes, né, ao menos intencionalmente, marcantes de pensar a cultura brasileira ou com a presença, né, de personalidades também. É, esse cardápio, né, ele vai ser apresentado também com referências, né, de filezinho de robalo à inglesa, molho andaluza, né, que são inclusive elementos, né, culinários que dentro, né, do cotejamento com os materiais da pesquisa dos cardápios de menus, esses, né, não tinham assim grande representatividade, né? Então, basicamente, né, o molho à base de tomates, pimenta, embutidos, mas me chamou a atenção esse conjunto, né, de referências a outros países, mas também ao contexto paulista dentro da produção aí desses menus. E acho que para, né, concluir também dá para outras pessoas, né, comentar. Eu gostaria muito de ouvir também a Claude, né, apesar de ter comentado bem brevemente, eu acho que seria muito, né, interessante ouvir da própria autora mesmo, né, outras relações que ela faz, né, mais direcionadas mesmo. Mas o que me chamou a atenção, né, talvez, né, uma vírgula para contribuir aqui com o estudo e pensar a questão dos banquetes, seria também essa, né, de alguma maneira, não só os banquetes, né, como esse espaço simbólico e de distinção alimentar também, distinção social pelo alimento, né, melhor dizendo, seria também essa reunião ao redor da mesa com uma certa função enunciativa, né? Embora no caso aqui, né, desse menu do Congresso do Mário, que o Mário, né, enfim, organizou para esse fim, né, de discussão sobre música brasileira e linguagem, etc. Havia, né, talvez até o evento científico, né, o congresso, ele tem esse propósito de discutir, né, também ideias e consolidar de alguma maneira discursos. Me parece, né, talvez um caminho possível, né, de pensar não só o alimento, né, aparecendo ali no texto, né, do banquete, mas também
essa reunião, né, que é a partir desse congresso de discussão musical, mas também um pouco desse recurso que é o que eu tenho em mãos, né, que é o menu em concreto desse evento, um pouco dessa abertura, né, de função enunciativa, né, de discurso. A gente tem esse termo, né, presente tanto na letras, né, quanto também na semiótica, então essa função, né, ao menos enunciativa, na semiótica seria ligada mesmo a gente compreender os signos, né, os simbolismos, né, que vão aparecer a partir do ato mesmo, né, de se proferir alguma informação, né, e como essa informação apresentada, ela funcionaria também para organizar, né, a sociedade. Então, o enunciado nos apresentaria, né, as informações, mas também direcionaria sentidos, né, seria um espaço aí também linguístico que influencia os comportamentos, né, de alguma maneira nos ajuda a pensar também essa função, né, de não ser um registro isolado, né, mas algo que de fato vai apresentar e vai direcionar, né, os comportamentos também em seguida. Acho que, né, de uma maneira geral, foi mais ou menos isso que eu pensei, né, e queria aproveitar também, né, fiz um detalhamento mais breve, né, do próprio trabalho também da Claude, para aproveitar a presença dela aqui com a gente. Acho que vou ficando por aqui, né? Esse foi um breve, né, um breve relato também do livro. Certamente, né, é um trabalho mais detalhado e complexo, né, de ser feito, não só porque é Mário de Andrade, né, e também porque exige, né, esse aprofundamento em termos da função, né, de distinção, espaço e simbolismo que o banquete tem ao longo, né, das civilizações. Então, enfim, né, queria contribuir aqui brevemente para pensar, então, o banquete, né, mais como esse nível até discursivo sobre alimentação, né, sobre apresentar, então, alguns efeitos, né, sobre os destinatários e, no caso específico dos alimentos brasileiros, essa reverberação, né, de menos interesse também, né, que os personagens vão nos ajudando a pensar sobre a cultura alimentar, né, os alimentos, referências brasileiras de alimentação. Então, queria agradecer aqui a presença de vocês e abrir a mesa para a gente discutir também, né? Muito obrigada. Paula, obrigada. Vamos parar de compartilhar para Vou ver todos partilhar. agora. Deixa eu só ver como é que eu faço aqui, que é sempre. Não, peraí, eu Deixa também eu ver, posso. share. Ué, deixa eu ver que acho que por alguma razão. Ah, stop, desculpa, apertei o Tá, botão errado. essa eu ia Pronto, fazer. Pronto, vamos foi. todos. Obrigada por ter trazido esse tema diferente para olhar essa questão da alimentação com uma forma mais de cultura, né? Uhum. Literatura, então, importantíssimo. Alete, quando você está aqui, quer deixar o seu recado, aí depois eu passo para a Cláudia, porque você tem que dar uma saidinha. Quer? Se não, então vou passar. Eu vou passar para a Cláudia, eu leio depois. Ah, tá. Eu já passo para você, Cláudia. Muito obrigada. Estão me ouvindo? Ah, peraí, a Arlete vai só terminar que ela vai sair e aí eu passo para você. Eita. Pronto, Arlete? Gente, boa tarde. É que com o fone fica melhor para ouvir, para vocês me ouvirem. Parabéns, Paula. Uma apresentação maravilhosa. O banquete é tudo isso que você colocou e é um símbolo muito grande para a gente olhar a alimentação como mais do que a gente já vem trabalhando. Esse foi o nosso grande propósito de publicar o banquete, porque ele é uma marca de que a alimentação é um start para muitas coisas e para vários assuntos relacionados e não relacionados, e a gente pode. Nós fazemos parte desse grupo que está com essa possibilidade na mão de conseguir fazer da alimentação um ambiente muito interessante e muito rico de debates e conhecimentos. Depois eu vou assistir na gravação o restante do debate com vocês, mas peço desculpas que eu preciso me ausentar agora, tá bom? Ju, muito obrigada também, tá? Eu deixei um recadinho no chat falando um pouquinho sobre o trabalho de publicar o livro para vocês, tá bom? Um beijo Obrigada, grande, gente. Boa Arlete. Tchau. tarde, uma boa continuidade aí. Tá. Obrigada.
Claude, passamos para você a palavra. Bom, o Banquete de Mário de Andrade, que infelizmente ele não terminou porque morreu, é uma obra extremamente interessante, porque tanto quanto comidas, o que está na mesa é a cultura brasileira e o uso que diversos segmentos da sociedade fazem de seu consumo. Porque temos nesse grupo reunido a mulher da grande sociedade que aproveita da cultura para se promover. Tem a questão masculino, feminino, o lugar de mulheres e de homens na sociedade. Tem o compositor, que seria o mais brasileiro dos elementos, aquele que realmente cria, aquele que mergulha no folclore para criar uma coisa. Tem a Xiomara, a cantora, que faz uso da cultura, porque ela tem uma bela voz e aquilo lhe dá um lugar na sociedade. Tem o político, o Félix de cima, bem lá para cima, que não entende grande coisa, mas promove a cultura. E tem o estudante de filosofia que é pobre, não tem muita perspectiva. Desculpe, e segundo, parece que o Mário ia querer promovê-lo no final do livro, a trair o seu apego descompromissado com a cultura para encontrar um meio de ser financiado pelo político. Isso nunca saberemos, mas o que dá para sentir é um certo choque entre os hábitos elegantes de comida, que são franceses, os cardápios dos quais você, Paula, falou tão magistralmente, seguem uma linha que é a linha do Grand Larousse culinaire, do Escoffier, de todos os grandes nomes da época da gastronomia francesa. E para você ser considerado, era preciso respeitar. Mas o Brasil era um país que tinha a própria cultura. Em que medida valorizar esses elementos nativos que não eram prestigiados? É bom não esquecer que o Mário de Andrade era um estudioso interessado pelo folclore, onde ele via pulsar alguma coisa viva brasileira. Como é que se expressa isso? Por isso que o vatapá é violento, porque ele expressa alguma coisa que está sendo reprimido. A escolha muito cuidadosa dos pratos e das bebidas, do contraste entre as bebidas clássicas do Porto europeu para as mulheres e da caipirinha para os homens, mostra elementos bastante interessantes. E
o vatapá, no vatapá, ele expressa exatamente mais a reação de cada um dos segmentos que fazem uso da cultura representada, no caso, pelo banquete que reúne esses diversos segmentos, para mostrar qual seria a abertura das sociedades de seu tempo para uma expressão brasileira de valores. Me parece que eu não conheço suficientemente a música, mas a partir do que ele fala de literatura e de arte, dá para ver que ele tinha uma ideia muito mais refinada a esse respeito. Eu acho que o que eu posso fazer como contribuição seria enfatizar isso, porque você fez uma exposição extremamente interessante, Paula, e agradeço muito. Nossa, é uma Obrigada, honra te Cláudia. ouvir. É Paula, uma agora honra deixo te você. ouvir. Não, só queria comentar que esse, né, estudo da Claude é, nossa, muito interessante, o descritivo, né, dos personagens. Eu acho que a diferença, né, talvez a diferença, o Mário, ele tem múltiplos Mários, né, então estudar Mário já É. em si não é fácil, né. Na coleção de cardápios, acho que o que fica muito patente ali é essa presença dele em um círculo social festivo, né, ao redor da mesa. Então, esses banquetes, né, que vão acontecer e em grande parte ele era um convidado, assim, né, esperado, né, alguém que tinha uma posição lá especial. E só que esse menu, né, que eu trouxe para fazer colocar uma relação que não sei se ela é possível, né, mas sempre me chamou muita atenção porque na coleção, né, o outro receituário, ele é praticamente baseado mesmo nessa referência europeia, francesa, né, Larousse, tanto que no cotejamento dos livros, né, que eu usei para conseguir descrever, né, a oferta culinária. Eu tenho quase 90%, mais de 90%, né, dos receituários encontrados, porém esse é um dos menus que eu não consegui apresentar muitas informações sobre ele, né, em questão culinária, porque de fato não tem, né, um É, descritivo à paulista, né, ou seja, o peru à sim. brasileira é um receituário que esse sim vai repassar, né, por várias gerações de cardápios históricos de outros representantes, como Dom Pedro, vai aparecer em vários momentos nos cardápios do Mário também. Mas me chamou muita atenção e não me parece. Só que, por outro lado, o Mário ele tem né, essa característica literária dele de ser alguém, né, muito crítico e de fazer irreverências também, né, ser bem irreverente. Então, não dá para saber em que medida esse A Paulista foi para lá, mas que é muito curioso, né? Diante de todos os menus descritivos, né, que eu fiz. Isso não existia, até porque não é uma prática, né, brasileira se nomear dessa maneira, Não, e a gente nem sabe o que que é, então não dá para saber o que que tem. É carne de porco, né? O é, que é isso? Então é muito interessante, assim. Naquele caso, até uma muito. receita doce, né? É um profiterole à paulista. Mas isso me persegue, me persegue. O que tem esse profiterol paulista? A Qual que é o paulista. recheio? Exatamente. Nossa, isso me persegue. Não sei se algum dia eu vou ter a chance de descobrir, porque o Mário tem dessas, né? Quem estuda ele é você ir pegando pistas e, enfim, não ter certeza, né, dessas É. conclusões. Não, mas você tem um pouquinho o que, o que existe, que algumas pessoas denominam o complexo de vira-lata. Porque me parece que o propósito da obra é provar que nós não somos vira-latas, Uhum, uhum, que temos valores que merecem ser expostos uhum. através de um cardápio brasileiro.
que Exato. segue o padrão europeu, Uhum. mas que é próprio. Que Que é delícia. próprio, mas que se concentra em alguns criadores, não necessariamente nos aproveitadores, políticos, mulheres da grande sociedade, estudantes sem dinheiro que precisam de um lugar no mundo, Uhum. ou, ou ainda da cantora que se aproveita da bela voz, mas que não tem a coragem de mergulhar. Que ótimo, que delícia de discussão. Alguém gostaria de comentar? Acho que tem, Ana Cláudia, que é já da área, Fernanda, Giane, Mônica. Eu que O sou da João falou área, que não, eu esse tô mesmo. webinário traz caminhos para uma formação de um repertório aos acadêmicos da gastronomia. Com certeza, né? Alguém gostaria de falar? Ah, Ana Cláudia. Vamos lá, Ana Cláudia. Então, bom, primeiro eu queria parabenizar a Paula, né, que foi minha professora, e é sempre bom ouvir, eu acompanho ela nas redes, às vezes a gente conversa lá, e foi muito legal, assim, muitas coisas que foram colocadas, assim, fazem muito sentido, né, para pensar a gastronomia não só como uma técnica, mas como um campo de estudo, né, e é onde eu tenho assim, procurado me achar, né, então quero agradecer muito aí a apresentação e a iniciativa da Veriquis e de conhecer também, né, aprofundar. Acho que essa perspectiva de pensar, né, a gastronomia com a nossa formação, que às vezes é tão esquecida, né? Às vezes as pessoas falam da gastronomia como os simples atos de comer um prato. Ela é fundamental, acho que é fundamental, inclusive, para a gente formar uma nova geração com um novo olhar sobre o Brasil, né? Sobre que Brasil é esse. Então, muito feliz de estar aqui. Parabéns à minha querida professora Paula e parabéns aos organizadores. Obrigada. Mônica, quer falar alguma coisa? Giane? Mônica. É só agradecer, Paula, sempre que a Paula apresenta uma obra, é uma explosão, assim, que você começa a ver realmente outros pontos. Acho que uma coisa que me chamou a atenção, acho que porque como eu vi os outros livros que a Paula apresentou, essa questão das relações em torno sempre da mesa e da comida, né? Aí você vai já pensando em outras coisas, e independente dessa relação, seja amorosa, seja social, seja econômica, seja cultural, sempre tem outras, sempre está em volta ali da comida, né, da mesa, de algum evento, então é sempre uma reflexão maravilhosa. Obrigada, Paula. Já vamos. Giane, quer comentar? Já passo para você, João. Olha, eu já até fiz um comentário lá no chat, né? Mas parabéns, foi um tema, assim, é um tema bastante complexo e eu acho que Paula até trouxe um detalhamento, né? Muito profundo e eu acho que Claude também fez uma colocação ali muito, muito importante, né? Sobre esse modo brasileiro, né? Dessa mudança e eu acho que está em transformação. Gostei muito dessa análise que Paula traz também, talvez a gastronomia, né, passando por essas mudanças hoje atuais, mais contemporâneo, da gente sempre ter esse olhar para o europeu, mas refletindo em como isso foi mudado ao longo dos anos, né, desde o descobrimento até hoje, e eu acho que é uma tendência, né, que eu acho que a gastronomia, ela vai se revelando, e hoje a gente cada vez em busca mais do que a gente tem aqui no Brasil, né? E tanta diversidade. E eu acho que é um universo para quem trabalha com alimentação, sobre as relações, se aprofundar. E eu acho que tem muito a crescer. Eu acho que as pessoas vão ganhar muito com isso. É isso. Obrigada, Giane. Seria a formulação de uma voz própria brasileira. Sim.
E como a Sim. Paula mostrou muito bem, a gastronomia está no centro. Hum, Ela assegura a Cortar, vida e ela expressa o que tem de mais profundo. cortar os cordões umbilicais ou essa dependência do exterior, né? Que o Brasil tem, né? E podia caminhar sozinho. Eu vou ler o que a Fernanda escreveu e aí passo para o João. Fernanda escreveu muito rica a aula, obrigada, Paula e Cláudia. Mário de Andrade realmente é infinito e muito complexo de se analisar, porque enquanto ele pesquisava, ele também despertava para o universo do que é a gastronomia brasileira e suas relações. Obrigada. E, João, você quer falar? Vamos lá, João. Sim, é um prazer poder estar nesse webinário, O Banquete de Mário de Andrade, pela professora Paula Feliciano, ministrando uma verdadeira aula sobre a construção da cultura brasileira, sobretudo alimentação e gastronomia, trazendo um novo olhar e servindo de caminhos para a construção de um repertório para estudantes de gastronomia, nutrição e demais pessoas interessadas. É de fundamental importância esse webinário e espero poder, em um futuro próximo, estar participando de outros webinários, sobretudo ao lado da professora Paula Feliciano e demais aqui presentes. Obrigado. Obrigada, João. Obrigada. Paula, obrigada. Cláudio, obrigada. Mas ainda vou deixar vocês falarem. É só para, assim... é... é muito bom porque vocês enriqueceram, né, nossa visão, já que a ideia da Veraquiz é mesmo ver, né, esse campo à mesa por vários aspectos. Foi para mim uma aula de literatura, Mário de Andrade, Semana de Arte Moderna, e olhe lá, então conhecer ele um pouco mais, né? Foi muito, muito interessante. Aula de história, aula de sociologia, aula de antropologia, ou seja, foram várias ciências sociais aqui que foram tratadas e que foi muito gostoso. Fiquei com vontade de ler o livro. Quero ler Macunaíma agora também, ou seja, eu quero ler tudo que eu não li na escola. Vamos ler, quero ler, me deu vontade. E gostei muito, assim, de ver. A Maria Helena está aqui, acho que ela não pode, também está complicado ali no bastidor para falar, assim como a Fernanda. Mas, assim como ela e como vocês, essa paixão, né, essa admiração pelo Mário de Andrade que vocês passaram e que deu água na boca, pelo menos para mim. Queria agradecer e deixar para vocês duas finalizarem com alguma coisa que vocês queiram discutir, porque está uma delícia esse bate-papo entre vocês. Deixo para vocês aqui a sala. Acho que vou Começa, Clô? comentar só uma confabulação mental aqui, né? Enquanto eu estava organizando para apresentar, na minha dissertação eu não direcionei para o estudo exato do banquete como função social, né? E à medida que eu fui ler o texto, né, do Mário e para apresentar aqui também, fui atrás, né? Enfim, entrei em contato com um livro de modo mais aprofundado que chama-se A Mesas do Poder, que é de um autor francês, né? Que é o Jean-Marc Albert, se não estou falando errado, mas é Jean Albert, com certeza. E ele vai falar um pouco da função social do banquete desde as primeiras civilizações. Que vai ser, né, um momento ali de solidariedade, né, de distinção, né, hierárquica também, que é algo que a gente já sabe, mas ele vai trazer, né, principalmente na questão do grega, né, que vai girar em torno dessa ideia do simpósio, né, mas a refeição mesmo em si ser um momento anterior, né, e o simpósio ser essa discussão filosófica que é mediada pelo consumo de uma bebida, que é o vinho, né, um vinho adicionado de água também, para se evitar, né, o efeito ali mais diretamente, mas ele vai tratar também algo que ficou assim bem latente para mim, né, que eu concluo aqui, né, minha participação talvez com uma abertura, né, para um estudo mais aprofundado, que é a questão que vai ocorrer também, né, ali
no contexto grego e que me remeteu a esse livro do Mário, que é uma ideia de inversão do banquete, né? Porque para o contexto da Grécia, o banquete era assim um espaço, né, de reunião, de laços, né, especialmente masculinos e para tratar, né, de questões filosóficas. Porém, ali se mostrava exatamente as relações e hierarquia entre todos, né? Quem começava a falar, né? Quais eram as etapas e as pessoas que deveriam participar e de que maneira e quem elas eram representantes. E um espaço muito de ensino também, né? Entre quem eram os aprendizes e quem eram as referências ali também da oratória. Mas na questão da inversão, que é o que o livro traz ali para que eu fiquei pensando talvez na produção do Mário, né? É que vai haver esse espaço de inversão, né? Que é a própria participação das mulheres. Então vai haver, né, encontros, né, femininos que ainda no contexto grego mesmo, né, numa sociedade que tinha uma marcação concreta, né, de participação de mulheres em espaços públicos, né, isso não estava dado ali também. Elas não estavam ali, né, consideradas cidadãs para isso. Havia também a possibilidade, né, de desfazer, né, de desordenar um pouco, né, esse banquete a partir também dos consumos alimentares. Então, não sei, né, não sei se o Mário tinha esse nível de interesse ou leitura, né, por esse cenário, mas me pareceu muito, né, um contexto muito relacionado. E também essa ideia de bárbaros, né? Então, quem eram as pessoas que deveriam participar desses encontros? E me parece que o cenário ali do Mário são muitas pessoas que, em tese, não estariam, né, num banquete mais erudito, né, num encontro talvez mais formal, como a gente conhece o banquete, né, no contexto histórico. Então, acho que é só isso, assim. Fiquei pensando mesmo se, né, o Mário teria, né, essa ligação, né, com essa desordenação, se o projeto dele, né, o livro dele estaria em diálogo com isso, né? Eu achei muito legal. Não diga que é só isso. É realmente muito mais amplo e você apontou maravilhosamente bem essas dimensões que ainda falta pesquisar. Tem muitos caminhos a partir desse texto, porque tem muitos caminhos que trazem para esse texto. E na pessoa dele, tudo se funde. Vamos Ops, ficar com fiquei sem voz. essa transgressão, né, ali na nuvenzinha, né, para adiante. Muito obrigada. Na verdade, ele era muito moderno, né? Já lá naquela época, por isso a Semana de Arte Moderna já era bem moderno, bem contemporâneo e bem consciente, né, de muitas coisas, uma visão crítica. Muito bem, muito bem. Mas alguma Mas um coisa assim? tanto pessimista. Oi? Mas um tanto pessimista. Graças a Deus, as coisas melhoraram. Sim, sim, mas naquela época devia ser difícil ver alguma coisa, Clodo. Acho que no mundo inteiro era difícil ver alguma coisa positiva naquela época. Foi um momento muito duro, né? Uhum. Enfim, que bom que melhoraram. Muito obrigada, Paula. Claude, foi um prazer, uma honra ter recebido você aqui. A todos que... Imagina, hora para mim. A gente também. Quando vocês quiserem voltar, voltem. E todos estão convidados aqui para continuar. Esse é o penúltimo. O último do ano vai ser com a Fernanda, que está aqui, vai apresentar um livro maravilhoso. E conto com vocês, espero vocês. Até a próxima e bom final de semana para vocês. Beijinhos. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.